um filé mignon com batatas assadas. Eu sou o Pelaio e isto é Saladolândia. E a receita de hoje vai te encantar. Um filé mignon assado com batatas que fica espetacular. E o melhor de tudo, é muito, mas muito fácil de fazer. Então hoje é para aproveitar. Para preparar, você precisa de um filé mignon suíno de 800 gramas, 4 batatas, uma cebola, uma colher de sopa de salsa, de preferência fresca, sal e pimenta a gosto, um fio de azeite, um dente de alho, meia colher de chá de tomilho e uma colher de sopa de concentrado de carne. E vamos para a receita. A primeira coisa que vamos fazer é descascar e lavar as batatas. E depois vamos cortá-las em rodelas não muito grossas, como vocês podem ver aqui. Um pouco mais de meio centímetro de espessura. Vamos fazer discos de batata, e já adianto que todos devem ter uma espessura mais ou menos parecida. Depois, vamos fazer o mesmo com a cebola. Mas neste caso, além de cortar esses discos de mais ou menos meio centímetro de espessura, depois vamos cortá-los novamente. Assim, vamos garantir que fiquem pedaços pequenos. Vem! Assim, nos interessam pedacinhos pequenos para que essa cebola vá direto para o molho. Então, faca afiada e o que eu estava dizendo? Primeiro fatias e depois picar, assim perpendicularmente, para que fiquem cubinhos de cebola bem pequenos. Vamos usá-los agora na montagem da base do nosso prato. Veja, é tão simples quanto um prato do tamanho do Justin, ou seja, do tamanho do filé, nada maior. Porque vamos fazer com que as batatas cozinhem aqui com um fio de azeite, espalhamos um pouco sobre as batatas e colocamos uma cama de batata, ou seja, uma camada das rodelinhas que preparamos antes. Vamos colocá-las de forma que cubram a maior superfície possível do fundo da nossa bandejinha. Forma ou bandeja para forno. Qualquer recipiente que sirva para o forno e que não tenha furos, ou seja, que não seja desmontável, serve. Beleza, fazemos a primeira camada, vamos polvilhar um pouco de cebola por cima, assim está perfeito, e um pouco mais aqui. Vamos lá, mais ou menos metade da cebola e depois vamos cobrir com outra camada de batatas. Com o mesmo sistema de antes, o objetivo é cobrir a maior superfície possível, então vamos colocar de acordo com o formato que elas têm. Para aproveitar todos os espaços, é importante fazer isso com um pouco de cuidado, para que fique uma camada o mais uniforme possível. Não precisa ser perfeita, nem de longe, mas sim o melhor possível. Vamos lá, esses pedacinhos pequenos, aqui mais cebola por cima, isso aí. Isso. Vai dar um toque incrível à base do prato, porque vai fazer com que as batatas cozinhem no próprio molho e no suco do filé mignon, o que dá um sabor sensacional. Por isso é muito importante que essa assadeira não seja muito grande, que seja o mais justa possível. Isso vai fazer com que o líquido cubra bem as batatas e elas cozinhem por dentro. Assim ficam batatas assadas perfeitas, sem precisar preparar nada antes. Pronto, cobrimos com o restante da cebola e está pronto. Já temos a base preparada. Agora vamos pegar um dente de alho. Podemos amassar com um utensílio desse tipo ou então em um pilão. A ideia é fazer uma espécie de pasta de alho e com ela nós vamos untar bem o filé mignon. Sempre lembrem-se de ter as mãos recém-lavadas. E além disso, vamos colocar um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta a gosto. E o toque do tomilho. Vamos colocar aqui, perfeito. Vamos colocar um pouco de salsa. Já digo que serve aquele típico cheiro verde seco, mas se vocês tiverem fresco é muito melhor, porque é muito mais aromático. E agora colocamos diretamente sobre a cama de batata com cebola esse pedaço de filé mignon suíno. Veja só que aparência isso tem. Agora amassamos um pouquinho para que fique bem apertadinho e não escorregue. E agora pegamos uma colher de concentrado de carne e diluímos em um copo de água.
Hoje vamos dar a dica de uma maneira um pouco diferente, porque basicamente é só contar um ingrediente. Sim. O concentrado de carne. Essa colherzinha de molho de concentrado de carne dá uma potência de sabor de carne maravilhosa, tanto para as batatas, quanto para a carne em si. Então, se você puder fazer isso, inclua esse ingrediente. O que fizemos foi pré-aquecer o forno a 160 graus Celsius ou 320 Fahrenheit e colocar a assadeira dentro. Vamos deixar por um total de 90 minutos, mas na metade do processo, em cerca de 40 ou 45 minutos, vamos tirar daqui. Vamos adicionar um copinho de água para que continue mantendo a umidade e vamos virar para que vá dourando por todos os lados. Assim mesmo, perfeito. Viramos, colocamos um pouquinho para que fique bem distribuído e, como eu disse, vamos colocar também um pouco mais de umidade dentro. Um copinho de água. Se você tiver água quente, melhor ainda. Vamos colocar de volta lá dentro e deixar que continue cozinhando. Já vou avisando que faço isso depois de 40 minutos. De um total de 90. Tem que ficar tudo bem molhadinho. Aí fechamos o forno e deixamos cozinhar mais. A esses 160 graus Celsius ou 320 Fahrenheit, antes de terminar os 90 minutos mais ou menos, quando tivermos 80 e faltarem só 10, vamos virar mais uma vez. Abrimos, colocamos na posição original e deixamos terminar de selar pelo outro lado, o que agora está virado para baixo. Assim fica ainda mais suculento, está perfeito, já pronto com um aroma realmente incrível, dá muita vontade de atacar. Vamos colocar para dentro. Lembro vocês dos últimos 10 minutos, 160 graus, um total de 90 minutos. Na metade, viramos e 10 minutos antes do fim, colocamos de volta na posição inicial. Vamos lá, vamos aproveitar com ele. Agora coloquei ele nessa grelha, ao lado da bandeja onde vou apresentar, e você vai ver como é fácil de fazer, sem sujar nenhum outro utensílio. Olha, colocamos o filé, depois vamos pegar uma escumadeira e passar as batatas com um pouco de cebola, reservando o caldo. Você pode fazer isso com um garfo e uma colher, com uma escumadeira ou do jeito que achar melhor. Mas eu gosto de passar assim rápido, sem me preocupar muito, porque depois vou mexer o filé por cima, aproveitando as batatas para fazer uma espécie de cama, viu? Assim eu movo para um lado, fica o espaço no meio e aqui coloco as batatinhas que sobraram. Assim eu só sujo a bandeja e o recipiente, onde preparei o filé mignon. Pronto, já está, tá vendo? Perfeitamente no meio. Vamos aproveitar esses últimos pedacinhos de batata, um pouco de cebola. E, claro, olha só como está claro o molhinho. É importante reservar para que cada um coloque tanto molho quanto quiser na sua própria porção. Mas mesmo assim, umas 2 colherzinhas por cima do filé inteiro ficam ótimas. Dá aquele toque brilhante tão característico e que deixa esse prato com uma aparência incrível, meu Deus. Agora é só decorar com um pouco mais de salsa fresca, tanto o filé quanto as batatas. Além de decorar, dá um aroma fresco que combina perfeitamente. E agora, assim como nas pessoas, o mais importante está no interior. Então vamos cortá-lo e mostrar como fica um filé mignon preparado no forno de uma maneira tão simples como essa. Mas olha que pedaço de carne, que interior mais perfeito. Às vezes preparar pratos como esse é muito fácil. Espero que você tenha gostado da receita e ainda mais que se anime a prepará-la porque ela tem esse visual incrível. Um prato de verdadeiro gourmet feito na sua casa. Então, aproveite! Fica espetacular. Parece mentira que preparar uma carne assada desse nível seja tão simples. E é que às vezes podemos nos sair como reis com pouco trabalho. Além disso, tenho certeza de que você gostou da técnica e pensou:
Será que eu poderia preparar outra carne com esse mesmo sistema? Então a resposta é sim. Então, se você tiver alguma ideia boa, me conte aqui embaixo nos comentários. Assim, eu vou pegando ideias de vocês. E além disso, baita vídeo, não perca, que incrível! Ou você pode clicar aqui para se inscrever, se ainda não fez isso. Ative o sininho e as notificações, e todas as quintas e domingos você será avisado de que temos uma nova receita para você.